Nesse vídeo vou mostrar como fazer a análise crítica de pesquisa mercadológica segundo a nova IN 73, né? Por isso eu coloquei aqui no lado os quesitos que a IN 73 exige no seu artigo 3º para a pesquisa mercadológica. E foi pensando nesse inciso 4 e 5 que logo de início eu coloquei aqui o método matemático utilizado para o valor estimado, que no caso, se o coeficiente de variação for menor que 25%, significa que a amostra é homogênea e nós vamos utilizar a média aritmética simples. Se o coeficiente de variação for maior do que 25%, significa que a amostra tem disparidades e nós vamos calcular o limite inferior e o limite superior para eliminar os valores considerados discrepantes. Aqui é a citação do Franklin Brasil, explicando o que é a média aritmética e basicamente que esse é um critério seguro para definir a homogeneidade das amostras. Que nesse caso, coloquei o exemplo desse item cefalotina. Aqui nós simulamos uma amostra homogênea, né? E segundo o próprio artigo 3º, no inciso 2, né, eu caracterizo as fontes de acordo com a própria IN. Né? O inciso 1 seriam os preços que eu coletei do painel de preços. Inciso 2, os preços que eu coletei de outros entes públicos. Inciso 3, preços que coletei de sites. E o inciso 4, preços que coletei de fornecedores. Então, utilizei a função média para calcular a média aritmética desses valores. Utilizei a função desvipad.a para calcular o desvio padrão. A depender da versão do seu Excel, pode ser que essa função seja apenas desvipad, sem esse ponto A. E dividindo o desvio padrão pela média aritmética, temos o coeficiente de variação, que deu 23,41%. Como ele é inferior a 25, a conclusão é de que o preço estimado é igual à média aritmética, que é alguns valores, para a gente simular uma amostra que tivesse valores discrepantes. Até aqui 35 e 24 são valores bem elevados se comparado com os demais. Né? Quando a amostra é homogênea, a gente encerra a análise ali mesmo. E o preço estimado é a média aritmética. Quando não, a gente tem que acrescentar uma linha, né? Calculo o limite inferior, que no caso seria a média aritmética menos o desvio padrão, e calculo o limite superior, que no caso seria a média aritmética mais o desvio padrão. Temos aqui 3,81 e 19,76. Se você observar na série de preços que coletei, ninguém aqui é menor do que 3,81. Mas esses dois valores aqui do canto são maiores que 19,76. Então eu coloco eles aqui embaixo como preços extremos, né, que eu vou eliminar do cálculo, e calculo novamente uma média aritmética. Eu coloquei aqui como média saneada, mas nessa média aritmética eu vou excluir esses dois valores que foram considerados extremos. Calculo um novo desvio padrão e também excluo esses dois valores. E, por fim, posso dividir o novo desvio padrão pela média saneada e eu vou ter um outro coeficiente de variação. Mas observe que ele deu ainda maior do que 25%. Então eu tenho que repetir o mesmo processo. Só que dessa vez, no cálculo do limite inferior, eu vou utilizar a média saneada calculada anteriormente e o desvio padrão calculado anteriormente. Nesse caso aqui, dá 6,60, no caso é 8,98 menos 2,38, e o limite superior seria 8,98 mais 2,38, que dá 11,36. Volto para a minha série de preços e procuro os valores que extrapolam esses limites. Abaixo de 6,60, eu só tenho esse valor aqui, que é 6,46, coloquei ele aqui nos preços extremos. E acima de 11,36 eu tenho só esses aqui, 12, 12 e 14.
Coloquei eles aqui nos preços extremos. Agora, eu já posso calcular uma outra média saneada, né? A segunda rodada, para tornar a minha amostra cada vez mais homogênea. Elimino os valores extremos do cálculo da minha média. Elimino os valores extremos do cálculo do meu desvio padrão. E aí, num novo coeficiente de variação, eu divido novamente o desvio padrão pela média saneada. Eu vou ter 13,83 nesse exemplo. Então pronto, aí eu paro aqui, porque essa amostra agora, né, utilizada no cálculo, já pode ser considerada homogênea, e o meu valor estimado, neste caso, seria 8,03. Então assim, dessa forma, é possível fazer a análise crítica baseada na nova instrução normativa.